A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Estamos na série A Mulher Virtuosa. E o tema da breve palavra de hoje é Débora subiu de nível, parte 1. Débora subiu de nível, parte 1. Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Eu gostaria da sua atenção para o finalzinho do versículo, onde diz, e Débora subiu com ele. Eu gostaria de deixar claro, para quem não conhece a história, o texto, Baraque, ele coloca um condicionamento para ir à guerra, para ir e sair a peleja. E o condicionamento dele é que Débora fosse com ele, ok? Débora, para quem não sabe, ela era líder, ela era juíza e ela também era profetisa. Então nós vamos fazer menção de 7 verdades com base em Juízes capítulo 4, versículo 10. Primeira verdade, Baraque, aquele que une as forças existentes. Ou seja, quando nós falamos de Baraque, nós podemos colocar a primeira verdade ou a primeira palavra-chave. Baraque, aquele que une as forças existentes. Abre um parênteses. Por que, irmão Cleiton? Ele juntou o exército. Fecha parênteses. Ou seja, Baraque ele foi escolhido para que pudesse ajuntar, unir todas as forças existentes que estavam ao alcance antes de ir para a batalha, antes de ir para pelejar. Ok? Então, pela última vez, primeira verdade, Baraque, aquele que une as forças existentes, aquele que ajunta. Ok? Deixo claro que este não é o significado do nome dele, mas é um reflexo da responsabilidade que havia sobre ele. Kalamashúria. Segunda verdade, o reino dividido não subsiste. A Bíblia diz isso no Novo Testamento, então a gente começa a compreender e olhar de uma forma mais detalhada, minuciosa, a importância da função que Baraque exercia. Ok? Terceira verdade, ou melhor dizendo, exerceu. Terceira verdade, Zebulon. A palavra Zebulon vai ser conhecida como uma palavra-chave dentro da terceira verdade. Zebulon, o suporte enviado. Então, quando eu falar Zebulon, mulheres virtuosas, vocês têm que pensar o suporte enviado. O significado da palavra Zebulon: primeiro, habitar. Segundo, exaltar. Vou repetir. Terceira verdade, Zebulon. Zebulon, o suporte enviado. O que é suporte? É aquilo que é colocado como base para que outras coisas possam se apoiar em cima ou serem sustentadas em cima. Ok? Significado em si da palavra Zebulon: habitar, exaltar. O suporte enviado, tá? Zebulon, o suporte enviado, não é o significado, é o histórico, e nós vamos respaldar isso biblicamente. É o histórico do posicionamento de Zebulon, ok? Vamos lá. Quarta verdade, o meu auxílio promoverá a voz exaltação. Subiergnai quo devasto e deplas nabladastel. Quarta verdade, o meu auxílio promoverá a voz exaltação. E aí a gente vai ver que houve o auxílio de Zebulon na história aqui de Débora e Baraque e em outras histórias também. Vamos às referências bíblicas. Juízes capítulo 6, versículo 35. O povo de Zebulon
eles estavam ali quando a história de Gideão começa a ser contada. Ok? Quando o povo trabalhava ali em prol para produzir, crescer, prosperar, e os inimigos viam como uma multidão, como um gafanhoto, para quem não conhece a história. Um dos povos, um dos grupos que estavam dispostos a guerrear, a lutar pelo povo de Deus, ok? Gideão, ali na história de Gideão, Zebulon teve participação, ok? Na parte ali de se apresentar para a guerra, fazia parte do povo de Deus. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33. Davi, antes de ir para a batalha, ou após a batalha, estava lá listado o grupo de Zebulon, povo de Zebulon. Eles deram suporte. Lembra lá da terceira verdade? Zebulon, o suporte enviado. Para Gideão, Zebulon foi o suporte enviado. Em Juízes, capítulo 6, versículo 35, você pode ler. Para Davi, Zebulon foi o suporte enviado. Você pode ler em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33. Quinta verdade, não eram de fugir da luta. Zebulon era um povo que não era de fugir da luta, da batalha. Zebulon não fugia da luta. O povo de Zebulon, o Zebulon em si, seus liderados, peço perdão, tinha que ter me dado mais uma aprofundada. Fiquei tão maravilhado com essas verdades que o Senhor ministrou no meu coração, mas eu estou dando as referências para que os irmãos possam ler, ok? Então, em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 33, você vai ver lá no finalzinho do versículo, não eram de fugir da luta. Essa é a quinta verdade. Sexta verdade, é profético, tá? Então receba isso. Você vai encarar os seus problemas de frente. Tu que te calabadassai. Não importa o grau, o nível. A sexta verdade é profética e em nome de Jesus tome posse disso. Você vai encarar os seus problemas de frente. Alabadassai. E aí nós fazemos menção de duas palavras-chave. Primeira palavra-chave, Baraque tinha a palavra, mas não abriu mão de ter Débora junto a si. Baraque já tinha uma palavra liberada da parte de Deus. Débora reforça essa palavra um número significativo de vezes diante de Baraque, mas Baraque queria ver a olho nu, Baraque queria apalpar, Baraque queria algo diante dos olhos dele, ao lado dele, que desse para ele de uma forma visível a garantia da palavra que ele foi liberada. E eu abro um parêntese e quero dizer, a palavra que Deus libera a respeito da minha e da tua vida é o suficiente. Subiergnai ko devasto e deplas nabladastem. Segunda palavra-chave, guerreando ou não, só o fato de ir junto, o fato de ir com ele, Débora ganha novos atributos. Essa é a segunda palavra-chave. Guerreando ou não, só o fato de estar junto e de ir com ele, no caso Baraque, Débora ganha novos atributos. E aí faz jus ao tema. Débora, ela subiu de nível. Porque ela não precisava ir com Baraque, mas quando ela vai, ela sobe de nível, independente dela guerrear ou não, ela ganha e atrai para si novos atributos. Raponto que tecou calabadassai. Sétima verdade,
Débora, vocês, mulheres virtuosas, Déboras, vocês são líderes, vocês são profetisas, vocês são corajosas e vocês são guerreiras. Eu vou repetir, vocês, Déboras, que estão me assistindo profeticamente falando, vocês são líderes, vocês são profetisas, vocês são corajosas, vocês são guerreiras. Débora já era líder, já era profetisa. Kalamachúria, Eribaraçai. Ela não precisava, mas quando ela decidiu ir com ele, agora ela ganha mais o atributo de coragem. Não que ela não tivesse antes, ok? Mas ela agora ganha atributo de coragem, de corajosa e de guerreira. Então você ou vocês, mulheres virtuosas, vocês são guerreiras, vocês são corajosas e eu profetizo que vocês vão encarar os problemas de frente em nome de Jesus. Raponto que tecou calabadaçai. Essa foi a parte 1. Mulheres virtuosas, se essa palavra ministrou o coração de vocês, curte ela. Quem sabe existe outras Déboras também precisando subir de nível. Se você ainda não assistiu às mensagens anteriores nesta série A Mulher Virtuosa, assista. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e até a